Oi, meus amores, como vocês estão? Vamos para mais uma aula de geografia. Nós vamos falar sobre a produção e os impactos socioambientais. Vamos relembrar o que são impactos socioambientais. Impactos que acontecem na sociedade e no meio ambiente. Vamos ver? Acompanhem comigo a página 306 e 307. As imagens. Para conversar, qual a principal diferença entre as formas de colheita retratadas? Quais instrumentos e equipamentos estão sendo utilizados? Em sua opinião, quais as vantagens e as desvantagens de se utilizarem novas tecnologias na produção agrícola? Então vamos pensar, pessoal. As duas imagens são de uma colheita. Uma é feita manualmente com um facão e outra por meio de máquinas, que são chamadas de colheitadeiras. Vocês já tiveram contato com algum tipo de plantação? Já viram uma de cana-de-açúcar? Como é? Em algumas culturas, principalmente aquelas que utilizam trabalho mecânico, têm ocupado grandes extensões de terra, substituindo áreas de mata e floresta para dar lugar a grandes plantações. Então vamos olhar as duas imagens. Na primeira imagem, nós vemos tecnologia e máquinas para colheita. Na outra, o trabalho manual. Então, meus amores, a agricultura mecanizada substituiu o trabalho de muitos homens, como nós já falamos em outras aulas, gerando a destruição de paisagens naturais. E tanto o facão quanto a colheitadeira são formas tecnológicas de se explorar economicamente a terra. Então, vocês vejam que há a destruição da vegetação original. Os impactos socioambientais. O que são impactos socioambientais? São problemas sociais e ambientais causados pela ação humana, pela superexploração dos recursos naturais. O que é superexploração? É a utilização dos recursos naturais consumidos pelo ser humano em um ritmo mais rápido que a capacidade de a natureza se regenerar, se recompor. E esses impactos ambientais, socioambientais, na verdade, surge a poluição do ar, o desmatamento, poluição da água, as mudanças climáticas como chuvas intensas, enchentes, secas, os animais sem ter como se alimentar, entre outras coisas. Então vejam as imagens. Há exemplos de impactos socioambientais, além da desigualdade social, né? Que nós podemos observar nas ruas, que faltam alimentos para os animais e também para as pessoas, pois faltam empregos. Por exemplo, no caso do campo, a mecanização no campo
As máquinas fazem o trabalho do homem e, consequentemente, o homem acaba perdendo o emprego. Então, o desemprego fica muito grande. Além disso, afeta a saúde do ser humano, porque imagina, com a água poluída, muito lixo, sem coleta de lixo e esgoto, poluição do ar, sem água. Imagina como fica a nossa saúde. A agropecuária e os impactos socioambientais. O que é agropecuária? Essa palavra significa que estamos falando de agricultura e pecuária. As atividades que costumam causar maiores impactos socioambientais nas áreas de floresta são a agricultura e a pecuária, ou seja, a agropecuária. Para se estabelecer em fazendas com áreas destinadas ao plantio de produtos agrícolas e à criação de animais, é necessária uma grande quantidade de terras e muitas árvores são cortadas, utilizando-se ferramentas desde as mais simples, enxadas, facões, até as mais tecnológicas, como tratores e colheitadeiras, como eu havia falado anteriormente. Mas também existem algumas atividades humanas que não levam à destruição, como é o caso do extrativismo vegetal de coleta de frutos, castanhas, látex. Também é possível fazer a retirada de madeira e fazer o replantio de árvores, que é o reflorestamento. Vamos ver as imagens. Quais são os impactos ambientais presentes na agropecuária? A imagem 1 de satélite refere ao estado do Mato Grosso. As imagens de satélite são como fotografias da Terra tiradas por uma máquina localizada dentro de satélites artificiais. A Lua, por exemplo, é um satélite natural. E a imagem se refere ao desmatamento no Mato Grosso. E como é possível observarmos o desmatamento nesta imagem? Os tons de marrom são das áreas desmatadas e os verdes com áreas de vegetação. Então, as principais razões de desmatamento no Mato Grosso é o cultivo de soja. E nós temos ao lado a imagem do desmatamento na floresta amazônica. Então, as grandes extensões de floresta têm sido desmatadas devido ao avanço da agropecuária. Muito triste isso, né, pessoal? Vamos acompanhar com a tia a leitura dessa reportagem, dessa notícia. Mundo. ONU, Organização das Nações Unidas, alerta para a poluição das águas por abuso de agrotóxicos no campo. Poluição causada por práticas agrícolas insustentáveis é um problema crescente, mas frequentemente subestimado por formuladores de políticas e agricultores. Então, o que isso quer dizer? Que os agrotóxicos estão poluindo
a água. E eles continuam afirmando que é preciso utilizar os agrotóxicos, apesar de poluir a água e também polui o solo. Então, é mais um impacto socioambiental causado pela agropecuária. Agora vamos ver a imagem de um gráfico sobre o consumo de água. Indústria, 22%, agricultura, 70%, uso doméstico, 8%. Então, podemos observar, de acordo com esse gráfico e com a fonte da ONU, que a agricultura é uma atividade que gasta muita água, 70%. Então, é mais um exemplo de impacto ambiental causado pela agropecuária. Muito triste falarmos desse assunto, Nosso planeta, nosso meio ambiente precisa de mais atenção e consciência. Então, aqui nós encerramos nossa aula. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima!